Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Que bom podermos estar mais uma vez juntos nesse momento para desfrutarmos da palavra de Deus e recebermos a mensagem de Deus para os nossos corações. E hoje eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 21, e lermos assim a partir do versículo 14 ao versículo de número 21. Gênesis, capítulo 21, versículo 14 ao versículo 21. Assim diz o texto sagrado. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer um menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos enriqueça a partir desse texto lido neste momento. Bem, eu gostaria de compartilhar com você um sermão intitulado Na História da Vida. A vida humana é como um livro cheio de capítulos que descreve a história de grandes experiências vividas, episódios e fatos marcantes e significativos. E no livro que conta a história da vida humana, nem todos os episódios falam de vitórias e conquistas, mas também de fracassos, decepções e perdas, onde cada página simboliza que cada dia é diferente um do outro e reservam surpresas das mais variadas possíveis, como aqueles momentos em que parecem que Deus está muito longe da situação que estamos enfrentando e parece que não está ouvindo o que nós estamos pedindo. Tem momentos nos capítulos da história da vida que sentimos que estamos sozinhos em situações que parecem intermináveis ou ser o fim da linha para nós. Como na história de hoje, onde Agar, uma serva egípcia, depois de ter tido um filho de Abraão chamado Ismael, por ocasião onde Sara era estéril, entregou sua serva a Abraão para que ele tivesse um filho com Agar. Mas depois que nasceu Isaque, o filho da promessa, Agar foi então colocada para fora com seu filho Ismael. E a partir daí, acabou vivendo uma experiência com seu filho em que muitos de nós nos identificamos hoje com a história de nossas vidas. Portanto, vejamos que na história da vida, à luz desses fatos que nós acabamos de conhecer através da leitura, em primeiro lugar, o deserto pode estar em nosso caminho
e não podemos buscar atalhos. Olhe comigo para o versículo de número 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. O deserto pode estar em nosso caminho e não podemos buscar atalhos. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você. À luz do que acabamos de ler, temos uma história um tanto que intrigante, chegando a parecer com cenas de um filme emocionante. Mas, na verdade, fala-nos de um fato que ocorreu envolvendo pessoas que marcaram a história. Depois que Isaac nasceu, Abraão despediu Agar com seu filho Ismael e ambos, literalmente, foram parar no deserto de Berseba. Agar jamais poderia imaginar que, depois de empregada, trabalhando como serva de Sara, poderia enfrentar o que enfrentou. Ela foi uma espécie de barriga de aluguel para Sara. E logo depois que Sara deu à luz ao seu filho Isaque, o prometido, Agar foi mandada embora com o seu filho. E o texto nos diz que Agar com seu filho Ismael foi andando errante ao deserto de Berseba. Então podemos ver que em questão de pouco tempo, a vida de Agar teve uma reviravolta muito grande, onde ela, que era apenas uma serva, passou a ser mãe e depois de usada e empregada, não servindo mais, ficou desempregada. Um verdadeiro drama se instala na vida de Agar, que agora, sem ter para onde ir, sai caminhando no deserto sem destino. A primavera para Agar havia acabado. Tinha chegado os dias do deserto e literalmente ela estava num deserto geográfico, mas também financeiro, material e emocional. A vagar, sem esperanças, sem rumo, sem direção, e certamente que Agar, quando estava tudo bem, nos dias onde tudo eram flores, não podia imaginar que o deserto estava na história da sua vida. Como nós também nunca sabemos o que está por vir, nunca sabemos o que vem pela frente, nunca sabemos como será o próximo capítulo da história da vida de cada um de nós. E não adianta observarmos as experiências dos outros ou tentarmos ler os capítulos dos outros, porque Deus, o autor da história da nossa vida, a escreveu de maneira única e exclusiva para cada um de nós. O que, na verdade, precisamos entender e estarmos conscientes é que as horas, o tempo, as estações do ano, as circunstâncias favoráveis ou contrárias a nós, a dor e o sofrimento, os tempos de alegria como os dias de vitória, tudo isso passa. E precisamos estar atentos a uma coisa apenas, é que se servimos a Deus, em todos os momentos nunca estaremos sozinhos, inclusive para atravessar os desertos da vida. Você nunca estará sozinho para atravessar os desertos da vida, porque o nosso Deus não passa, o nosso Deus permanece para sempre e está ao nosso lado, dirigindo a história para que tudo saia como Ele escreveu. Portanto, não tente buscar atalhos, mas deixe Deus conduzir você, mesmo que tenhas que passar pelo deserto. Porque o deserto muitas das vezes pode ser o caminho mais difícil, mas também é o lugar onde nós mais provamos a ação de Deus. Foi no deserto, é no deserto e sempre será no deserto, porque foi no deserto onde Agar teve a sua maior experiência com Deus. E se você sentar comigo para conversar e eu contigo, nós vamos chegar nesse denominador comum, que é no deserto onde nós passamos a florescer. Bem, com Agar foi assim.
No deserto, ela teve grandes experiências com Deus, como acabamos de ler. Por isso, não pule o deserto, não freie, mas encare o deserto sabendo que Deus está com você. Afinal de contas, o deserto faz parte da história que Deus escreveu para cada um de nós. Bom, na história da vida, precisamos considerar uma segunda coisa. As necessidades podem surgir em alguns capítulos. Olha comigo o versículo de número 15, por favor. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos do deserto. Bem, a água do odre que Abraão havia dado a Agar para a viagem tinha acabado. Agar, como mãe, não sabia mais o que fazer. Seu filho Ismael com sede, mas não tinha água para o saciar. Ali estava Agar vivendo uma situação precária com o seu filho. Havia chegado o capítulo da vida de Agar, onde ela experimentaria uma grande necessidade. E na vida se tem uma coisa que sempre faz parte dos parágrafos, das páginas dessa história, são situações em que nos pegamos tendo necessidades. Constantemente detectamos em nossa vida necessidades. As necessidades nos acompanham em todas as áreas e em todo o tempo da nossa vida. Queres ver uma coisa? Temos necessidades na infância, na adolescência, chega na juventude, é um outro tipo de necessidade. Na fase adulta, temos necessidades. E quando chega a melhor idade, sabe o que acontece? Descobrimos que ainda temos necessidades. Agar com seu filho Ismael, naquele deserto, necessitava de água. Essa era a carência que ela tinha. E qual é a sua carência no atual momento da sua vida? O que você necessita agora? O que você necessita hoje? Você já parou para pensar que estamos sempre precisando de alguma coisa? E dentro disso, algumas de nossas necessidades Deus supre, mas outras Ele permite que passemos para que aprendamos a depender dEle e não de nós mesmos. Você prestou atenção na atitude de Agar? Quando a água acabou, o que ela fez? Qual foi a sua atitude? Ela não fez o que devia ter sido feito neste capítulo da sua vida, mas fez o que não deveria fazer, porque Agar se desesperou, deixando que a sua circunstância a levasse a desistir de lutar e a entregar os pontos facilmente. Agar entregou os pontos muito facilmente, porque ao invés de buscar a Deus, simplesmente deixou o seu filho. E é bem verdade que quando surgem necessidades em nossas vidas, elas podem nos levar a cometer erros se não vigiarmos. A propósito, como é que você reage quando a água do seu odre acaba? Você costuma permitir que o deserto roube de você a sua confiança em Deus? Existem pessoas que quando as coisas começam a dar errado, elas não conseguem mais orar, não conseguem parar para dobrar os seus joelhos diante de Deus, o Todo-Poderoso, e se esquecem que orar não cansa. Mas o que nos cansa é a ansiedade, que sufoca a nossa alma e nos leva a ficarmos desesperados de um lado para o outro. Precisamos saber que é bem verdade que as nossas orações não podem mudar Deus, mas elas podem fazer Deus mudar a nossa realidade de vida. Olha, na história da vida, as necessidades podem surgir em alguns capítulos dela, e nós precisamos estar certos de uma coisa, que se não entendermos que Deus é tudo o que precisamos, Ele não será tudo o que temos. Eu vou repetir para você, nos capítulos da vida em que nós enfrentamos necessidades, precisamos entender uma coisa, que se Deus
não for tudo o que nós precisamos, ele não será tudo o que temos. Hoje, a nossa maior necessidade não é daquilo que nós achamos que precisamos, mas do que nós menos buscamos, que é a pessoa de Deus. Eu vou repetir para você, hoje a nossa maior necessidade não é daquilo que nós achamos que precisamos, mas do que nós menos buscamos, que é a pessoa de Deus. O mundo está carente da água da vida, o mundo precisa de Jesus. As pessoas estão tentando saciar a sede da sua alma com os prazeres passageiros. As pessoas estão buscando saciar as necessidades da sua alma com as coisas passageiras e banais e sem sentido. Mas escute, só Jesus pode saciá-las e fazê-las transbordar daquilo que o mundo não pode dar. Bem, Agar teve uma grande oportunidade quando a água acabou do seu odre. Ela poderia ter buscado a Deus, mas ela desistiu facilmente na primeira situação difícil que enfrentou. Bom, vamos para o nosso terceiro ponto. Na história da vida, a desesperança pode chegar quando a fé já ter ido embora. Olha comigo para o versículo de número 16. Diz assim o texto: E afastando-se foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Bom, a história nos mostra que Agar desistiu do que mais amava, o seu filho. O desespero tomou conta da sua vida e o pessimismo prevaleceu. Agar deixa o menino debaixo de uma das árvores do deserto, dos arbustos, e sai e se distancia do menino porque não queria ver como mãe a sua morte. E começa a chorar em voz alta. O desespero tomou conta de Agar. Esta mãe não teve nenhuma reação. Ela se contentou somente com o fato de saber que nada podia fazer. Então, para não ver o filho morrer, o deixou e se distanciou dele. A verdade é que quando a desesperança chegou na vida de Agar, a sua fé já tinha ido embora, deixando o lugar vazio para a desesperança reinar na sua vida. E quando o ser humano não procura agir por fé, ele dá espaço para que a incredulidade se faça presente na sua vida e o leve ao descontrole geral. Agar já dava como certa a morte de seu filho, porque em meio a um oceano de incredulidade e desesperança, não havia nela uma gota de fé sequer. E quando isso na vida das pessoas, quando isso acontece na vida das pessoas, quando o homem se entrega, quando ele permite que a sua fé arrume as malas e vá embora, ele passa a abrir uma brecha para ser dominado pelo medo, pelo sentimento de covardia e pela desesperança. E tudo o que o inimigo deseja, tudo o que o inimigo espera da sua vida é que você haja da mesma forma como Agar agiu, completamente passiva e refém de uma situação que poderia ser diferente se ela agisse também diferente de como ela agiu. Mas quando a desesperança, em algum capítulo deste livro da história da vida de cada um de nós chegar, deve encontrar a nossa vida cheia de fé e certeza e segurança de que Deus pode fazer o nosso deserto se tornar em manancial e florescer em meio a uma terra seca e se tornar um lindo jardim engrinaldado. Amados, precisamos tomar muito cuidado com a nossa postura diante das aflições,
porque geralmente a única coisa que as pessoas fazem é chorar. Mas olhe, só chorar e se desesperar não vai resolver, porque vai depender muito para quem e diante de quem nós estamos chorando. O nosso Deus é Deus que não resiste um coração quebrantado, que se derrama em sua santa presença. No entanto, nos momentos de angústia e pavor, quando a desesperança se levantar para tentar nos alcançar, nós precisamos estar de pé, com a nossa fé firme e invergável diante de Deus, o Todo-Poderoso, buscando a sua intervenção nas circunstâncias que para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível. Diga comigo, para a sua fé. Diga comigo assim: fé, não dê lugar à desesperança e nem à incredulidade, porque só você, fé, pode ver o impossível acontecer. Vamos repetir? Fale após mim. Fé, volte-se para a sua fé e diga para ela: fé, não dê lugar à desesperança e nem à incredulidade, porque só você pode ver o impossível acontecer. Bem, na história da vida, em quarto lugar, independente das circunstâncias que nos cercam, Deus sempre nos ouve. Olha comigo para o versículo 17 agora. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Na história que estamos estudando hoje, parecia estar tudo perdido e que o final dela seria trágico, com uma mãe que perderia seu filho desidratado num deserto e que, com medo de assistir a sua morte, o deixou sem esperança da sua sobrevivência. O texto nos mostra que Agar apenas chorava por algo que, na verdade, não tinha acontecido ainda. Agar, ela já estava sofrendo por antecipação, porque chorava pela morte de seu filho, estando ele ainda vivo. Isso revela para nós hoje o tamanho da ansiedade e do desespero de Agar, que na hora da aflição se esvaziou de fé e se encheu de pavor e angústia. Mas enquanto ela do outro lado chorava, rendida como uma derrotada, sem ter o que fazer, já dando como certa a morte do menino, debaixo de uma das árvores do deserto, do lado oposto em que Agar estava, no lugar onde ela deixara o seu filho, ele ficou. Mas do contrário à sua mãe, ele não se rendeu à situação, ele não aceitou ficar passivamente diante de uma situação que, por mais que fosse difícil, em Deus o resultado poderia ser diferente. Então, independentemente da circunstância que o cercava, o que ele fez? Ismael creu e clamou ao Senhor, estando fraco e debilitado, de modo que nem sua mãe quis ficar perto dele para não ver a sua morte. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino no deserto. Então, escute-me, independentemente das circunstâncias que possamos passar na vida, tenhamos certeza de que Deus nos ouve. Não importa onde estejamos, nem como estejamos, se nos lugares altos ou nos vales, e se em mananciais de águas cristalinas ou no deserto como Ismael, Deus sempre nos ouve. Só não podemos, diante das adversidades dos capítulos da história da vida, agir como Agar,
que em meio à aflição apenas chorou e não clamou a Deus. Mas enquanto ela chorava, desesperada pela sua situação, o seu filho orava a Deus, e entre o desespero de Agar e a voz da oração de Ismael, o texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Ou seja, o que fez Deus mudar aquela realidade não foi o desespero, mas uma oração feita, uma oração levantada ao trono de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, esteja certo que independentemente do que estejas passando na vida, o caminho para sermos atendidos por Deus em meio ao deserto da nossa vida é sem dúvida a oração, porque Deus também deseja ouvir a sua voz. Não importa onde você esteja, nem o que esteja enfrentando, se no deserto ou no vale, Deus ouve você também. Mas você não pode deixar, como Agar deixou, que o desespero tire de você a capacidade de levantar a sua voz em oração a Deus, como Ismael fez. Agar chorou pela certeza que tinha da derrota, mas Ismael orou a Deus na esperança que tinha de ser ouvido e ter a sua história transformada. E diante da verdade de que Deus sempre nos ouve, Jesus nos ensinou a irmos para o nosso quarto. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus nos ensina a irmos para o nosso quarto, a fechar a nossa porta e a orar a Deus, que Ele que nos vê em secreto nos recompensará. Então, na hora da angústia, na hora da sua tribulação, não podemos deixar o desespero nos dominar com as incertezas, mas precisamos entrar no quarto de guerra e fechar a porta, porque Deus ouve a voz da oração e tem resposta e recompensas para quem ora. Deus tem resposta e recompensa para quem ora. Deus ouviu e visitou Ismael lá no meio do deserto. Deus quer ouvir e visitar você em qualquer circunstância onde você estiver, para enxugar as suas lágrimas, para falar com você nas horas amargas e nas horas de aflição. Porque Ele é o nosso Deus que nos ouve, que nos vê, que nos visita e que nos chama pelo nome lá no meio do deserto. Aleluia! Na história da vida, em quinto lugar, Deus cumpre suas promessas e não importa o que tenhamos enfrentado. Olhe comigo, versículo 18 e 20. Ergue-te, disse o anjo a Agar, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Bom, a história bíblica nos mostra que Ismael era filho de Abraão e Deus havia feito promessas a Abraão, e certamente que Ismael fazia parte das bênçãos que Deus prometera a Abraão. No entanto, Ismael estava debaixo das promessas também, e Deus era e é fiel para cumprir o que prometeu. O Senhor disse a Abraão em Gênesis 21, versículo 12, parte C e versículo 13: em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porque é tua semente. O Senhor, depois de ouvir a voz de Ismael no deserto, enviou um anjo para dizer a Agar que levantasse o menino, porque sobre ele tinha uma promessa que dele Deus faria uma grande nação. O texto nos mostra que Deus foi com Ismael e ele cresceu e se desenvolveu, apesar do que tinha passado na sua infância, onde quase morrera.
Mas como Deus tinha uma promessa para ele, nada deu errado, mas tudo contribuiu para o seu bem. Deus foi com Ismael, porque lemos no texto, Deus estava com o rapaz. E queridos, tudo que nós precisamos nesta vida é que Deus esteja conosco também, para que, como Ismael, cresçamos superando os dramas de um passado difícil e vejamos as promessas se cumprirem. Quem poderia imaginar que Ismael cresceria saudavelmente e se tornaria um flecheiro no deserto, exatamente do lugar onde ele quase morreu? Só Deus mesmo para fazer a gente dar a volta por cima e de quase morto se transformar em uma pessoa cheia de vida, com um futuro brilhante pela frente. Mas é assim, quando temos promessas de Deus, podemos passar por tudo, chegar perto da morte, mas continuamos vivos para cumprir o que Deus prometeu a cada um de nós. Podemos passar pelo vale da sombra da morte, podemos passar por muitos momentos difíceis, mas continuamos vivos para se cumprir o que Deus prometeu a cada um de nós. Deus foi com Ismael e por isso ele superou o passado, ele cresceu e se tornou alguém. Assim estejamos nós vivendo de forma que Deus também esteja conosco, para que suportemos as adversidades do caminho da travessia do deserto, sem desistirmos quando tudo parecer perdido. Mas para você que está vivendo um deserto na sua vida, não esqueça que ainda que não estejas vendo o fim da história, Deus sempre cumpre suas promessas e você tem promessas de Deus para se cumprir na sua vida. Amém? Em último lugar, na história da vida, Deus abre os nossos olhos para ver o que antes não víamos. Olha comigo o versículo de número 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu Agar um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz, seu filho. Naquela circunstância em que Deus interviu no momento de sofrimento de Agar e do clamor de Ismael, ouvindo a voz do menino e vindo para colocar uma mãe que chorava, falando-lhe da promessa de Ismael, o Senhor então abriu os olhos de Agar para ver o que na verdade antes ela não via. O Senhor abriu-lhe os olhos para enxergar um poço de água para dar de beber ao seu filho. Que circunstância que podemos ver a intervenção divina, Deus intervindo no momento do sofrimento de Agar e do clamor de Ismael. Deus ouve a voz do menino e vem para consolar uma mãe que chorava, falando de quê? Da promessa que o seu filho tinha. Deus estava ali suprindo sua necessidade. Deus estava fazendo Agar ver que iria naquele momento resolver o seu problema. Deus estava trazendo para Agar e seu filho a provisão. Ele estava fazendo com que Agar conseguisse encontrar o poço, o que ela precisava e que antes ela sozinha não havia encontrado. Mas irmãos, quando Deus abre os nossos olhos, tudo fica mais fácil. Quando Deus intervém na história da nossa vida, passamos a ver o que não víamos antes. No entanto, o que estamos vendo é semelhante ao estado espiritual do homem, que sem Deus ele não consegue enxergar a saída, a solução em meio às circunstâncias da vida. Mas somente quando Deus age é que então o homem pode perceber a diferença que Deus faz na vida do ser humano, porque passamos a ver o que Deus nos mostra e nos faz enxergar. Porque uma coisa é vermos as circunstâncias da vida com os nossos olhos, outra coisa é passarmos a ver o que Deus nos mostra.
E Deus mostrou a Agar que Ele é o Deus que abre poço no deserto para nos livrar do mal. Deus estava trazendo uma grande lição para Agar e para nós hoje, que apesar do deserto muitas vezes fazer parte dos episódios da nossa vida, Ele é o Deus que abre poço no deserto. Fale com a pessoa que pode estar ao seu lado agora, ou se você estiver ouvindo essa mensagem só, fale para você, repita, fale após mim. Se você se encontrar enfraquecido, morrendo de sede no deserto, sem esperança de sair com vida desta situação, o Deus Todo-Poderoso é o Deus que ainda abre poço no deserto. Aleluia! Mas você pode me perguntar, pastor, eu não consigo ver a saída, não consigo encontrar o meu poço no deserto em que eu estou atravessando. Agar também não. Agar não conseguiu encontrar e se desesperou. Mas calma, porque só podemos encontrar quando Deus abrir os nossos olhos, como fez com Agar. Muitos estão com seus olhos meio que fechados em muitas circunstâncias e não conseguem ver que Deus é a nossa esperança nas horas de pavor. Agar só pôde ver o poço depois que Deus abriu os seus olhos, mas antes disso não viu absolutamente nada. Então, em meio ao seu deserto, não permaneça cego, mas peça a Deus para abrir os seus olhos da fé, para fazer você enxergar que Ele continua o mesmo, abrindo poço nos desertos da nossa vida hoje. Porque somente Deus pode abrir os nossos olhos para ver o que antes não víamos. Sem Deus, somos pessimistas e não vemos mais saídas nem soluções para os nossos problemas. Mas com Ele sempre há esperança para um novo amanhecer. Bem, na noite de hoje, vimos que na história da vida, que é semelhante a um livro, onde cada página conta a história de cada dia, o deserto pode estar em nosso caminho e não podemos buscar atalhos, não é? As necessidades podem surgir em alguns capítulos da vida. A desesperança pode chegar quando a fé já ter ido embora. Mas, independentemente das circunstâncias que nos cercam, Deus sempre nos ouve. Deus cumpre suas promessas e não importa o que tenhamos enfrentado. Deus abre os nossos olhos para ver o que antes não víamos. Esses assuntos foram baseados na história da vida de Agar e seu filho Ismael, que nos levaram à reflexão acerca da história de nossas próprias vidas. Entretanto, vimos que Deus nos permite passar por muitas coisas, mas se clamarmos, Ele jamais nos deixará sozinhos no deserto. Então, nesta vida, não é nenhuma surpresa passarmos por dificuldades. Elas fazem parte da história da vida, mas sabemos quem pode nos sustentar em todas elas. Então viva para o Deus que abre poço no deserto. Faça uma aliança com o Senhor, porque Ele já fez uma aliança de sangue com você, através da entrega de seu Filho Jesus para morrer em seu lugar na cruz para te salvar. Você só precisa agora crer e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não posso prometer a você que durante a sua travessia no deserto da vida, a água do seu odre não vai acabar. Mas uma coisa é certa, eu posso garantir a você que o Deus a quem servimos, Ele abre poço e rios no deserto. Ele faz o nosso deserto
florescer. Ele faz com que aquilo que parecia o fim, ser o início de uma linda história. Porque quando a humanidade estava perdida, condenada e separada de Deus por causa do pecado, Deus nos enviou Jesus, o Salvador, para que, por meio dele, recebêssemos o perdão. E Jesus é a fonte que sacia a sede da nossa alma, trazendo-nos salvação. Você pode ter muitas necessidades hoje na vida, que precisam ser supridas, mas a sua maior necessidade é de salvação. Se assim ainda você não tomou a sua decisão ao lado de Cristo Jesus. E esse poço de águas cristalinas, em meio a um deserto de pecados, Deus já abriu quando enviou Jesus, a água viva, para morrer por você e por mim e saciar a nossa sede de salvação. Tenha a sua sede saciada, tenha a sua alma saciada nesse momento, ao abrir o seu coração e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe ontem, hoje, amanhã e sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do seu Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a Igreja de Jesus diz: Amém. E Deus os abençoe.